Nós temos inúmeros questionamentos na nossa vida, desde coisas simples do dia a dia até coisas grandes. Questionamos, perguntamos onde está alguma coisa que nós perdemos, qual faculdade nós faremos. Mas existem questionamentos que são maiores que todo ser humano faz. Por exemplo, qual é o sentido da minha vida? De onde eu vim, para onde eu vou? Quem me colocou aqui? Qual é o propósito? O que eu devo fazer? Esses questionamentos, eles são feitos apenas por nós seres humanos, porque nós somos seres inteligentes, criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós falamos que somos criados à imagem e semelhança de Deus, como diz no livro do Gênesis, isso não quer dizer que nós temos a aparência física de Deus, mas sim quer dizer que nós somos criados com intelecto e vontade, ou seja, com a capacidade de pensar e de escolher, diferente dos outros animais que não têm essa capacidade, que seguem os instintos. Os animais não questionam qual é o sentido da vida. Ninguém vê um cachorro perguntando por que eu estou latindo, o que eu estou fazendo aqui nessa vida minha de cachorro. Ninguém vê um pássaro no céu assoviar qual é o sentido da minha vida, porque são seres irracionais. E nós que somos seres racionais, nós então, ao pensar, ao analisar tudo que existe, nós perguntamos: qual é o sentido da nossa vida? Várias respostas são dadas por diversas pessoas, religiões, filosofias, mas nós temos a revelação de Deus, a revelação cristã. E o sentido da nossa vida não é nada além de Deus. Deus é o sentido da vida do ser humano. Quando as pessoas não entendem que Deus é o sentido da sua vida, elas perdem o rumo, perdem a esperança e começam então a procurar em outras coisas o preenchimento do seu vazio interior, e por isso sofrem. Deus é o sentido da nossa vida, da nossa existência. E se Deus é o sentido da nossa vida, da nossa existência, é porque Ele nos ama. Ninguém que existe, ou que existiu, ou que existirá, não é amado por Deus. Todos somos amados por Deus. O simples fato de nós existirmos é uma prova de amor para conosco, porque dentre milhões que poderiam existir no nosso lugar, Deus nos chamou à existência. Então, o simples fato de nós existirmos nessa vida já é uma prova de amor que Deus tem para conosco. Nós existimos. E se Deus me ama, se Deus é o sentido da minha vida, a minha existência é o lugar aonde eu vou servir a Deus. Poderíamos trocar então a palavra vinha do evangelho de hoje por vida. A nossa vida é o lugar de nós trabalharmos para Deus, de nós frutificarmos para Deus, de nós fazermos com que Deus receba os frutos que Ele nos confiou. Nós temos a vida, Deus nos confiou a vida, ou seja, a vinha, para que nós, durante o tempo da nossa existência, possamos dar os frutos a Deus. E se nós ignorarmos que a nossa vida é Deus, é de Deus, que o sentido da nossa vida é Deus, nós então fazemos exatamente como no exemplo de hoje desta parábola. Jesus conta essa parábola mais uma vez para chamar a atenção daqueles judeus cabeça dura, em especial aqui, como no domingo passado, os anciãos do povo e os sumos sacerdotes. Jesus está dizendo: olha, eu vos confiei tudo,
Eu vos confiei essa vida para que vocês frutifiquem, para que vocês entendam que ela é passageira, para que vocês deem a glória necessária a Deus. Mas vocês são cabeça dura. Eu vos enviei profetas, vocês apedrejaram, vocês mataram. Enviei mais profetas, vocês fizeram a mesma coisa. E por fim, eu enviei o meu próprio filho, e vocês vão jogá-lo fora, tirá-lo da vinha, como diz o evangelho de hoje, jogaram-no fora da vinha e o mataram, ou seja, tiraram-no da sua vida e o mataram. Então, nós, quando ignoramos que o sentido da nossa vida é Deus e que essa vida pertence a Ele, nós fazemos exatamente como esses judeus cabeça dura. Matamos Jesus, apedrejamos, fazemos com que Jesus seja expulso da nossa vida, da nossa existência. E portanto, o simples fato de nós reconhecermos que a nossa vida não nos pertence, já é um grande passo para a nossa mudança interior. Tem gente que diz assim: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Se a vida fosse sua, você teria o controle sobre a sua morte. Você não tem controle nem sobre a sua saúde. Amanhã mesmo você pode cair numa doença, ficar de cama, você pode ficar paralítico, ficar cego. Nós não temos controle nem sobre a nossa saúde, quanto mais sobre a nossa vida. Então a nossa vida não nos pertence, ela pertence a Deus. Ela veio de Deus e deve voltar para Deus. Então, quando nós reconhecemos em primeiro lugar que Deus é o sentido, e por isso, sendo o sentido da minha vida, eu tenho que me entregar a Deus, minha vida não me pertence, nós então iniciamos uma história de conversão no nosso coração, na nossa vida, na nossa existência. Nós reconhecemos: Senhor, esta vinha não é minha, o Senhor me emprestou para que eu a vivesse bem. Evidentemente que nós nem sempre conseguimos cuidar bem dessa vinha, mas nós precisamos tentar, precisamos lutar para que Deus então se alegre conosco quando Ele cobrar os frutos. E Ele vai cobrar de cada um de nós, mesmo aquelas pessoas que se dizem ateus, aquelas pessoas que se dizem pagãs, que dizem assim: não, eu sou católico, mas eu não preciso de missa, eu sou etc, mas eu não preciso de procurar a Deus em lugar nenhum, Deus está comigo o tempo todo. Mentira. Se você não está com Deus, como Deus estará com você que não procura a Deus? Então, nós precisamos entender, quando nós nos entregamos ao nosso Deus, quando nos entregamos a Ele, nós iniciamos essa história de salvação na nossa vida. E mesmo que nós tropecemos, que nós não consigamos cuidar bem da vinha de Deus, Deus olhará que nós estamos tentando, nós estamos lutando. Hoje no Salmo, o salmista diz no refrão: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Israel é um nome simbólico para dizer todas as pessoas que pertencem a Deus. Evidentemente que também é uma cidade, uma região, mas na Sagrada Escritura o nome Israel tem um simbolismo, um significado muito mais amplo. Então Israel somos nós, cada um de nós em particular. E o salmista diz: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Nessa frase existe um amplo significado. A vinha do Senhor. Em primeiro lugar, como o padre disse, a vinha não é nossa, a vida não é nossa, tudo pertence a Deus. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Essa casa não é uma casa física,
é o nosso coração. Então a vinha do Senhor é a casa de Israel, ou seja, a vida de Israel. Que nós possamos então dar a Deus o que é de Deus, ou seja, nos entregar inteiramente a Ele, para que Ele nos encontre lutando, cultivando a sua vinha, e que nós não façamos como esses judeus cabeça dura, apedrejando os enviados de Jesus com palavras, ações, matando as pessoas que nos querem ver bem, que nos querem ser salvas, mas que nós possamos acolher a palavra de Deus no nosso coração, bater no peito, reconhecendo os nossos pecados, e então procurar sempre cultivar essa vinha que é a nossa vida, para que Deus, quando nos chamar, nos encontre cheios de frutos, e que esses frutos permaneçam para a vida toda, para a vida eterna.